Vamos lá, pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais um vídeo aqui de lendo a Bíblia do início até no fim, agora para família. Antigamente era em família, agora é para família, por motivos óbvios. Cada um faz plano para si, não para os outros. Então, cada um tem seu tempo e às vezes o tempo de um não é igual ao tempo de outro. Então, não tem problema você fazer o que tem que ser feito e o outro ver depois. Não é isso? Quem quiser participar, está sempre aberto. Eu até fico muito satisfeito quando alguém participa. Não é isso? Vamos lá. Então hoje é dia 26 de maio de 2024. Estamos fazendo o vídeo de número 60. A gente vai ler o primeiro livro de Crônicas. Crônicas assim como os reis, né? Reis 1 Reis e 2 Reis. O primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, fala dos reis, né? Crônicas também fala de reis. E fala principalmente do rei Davi, né? Que ali é mais fechado em Davi, em Salomão, né? Crônicas 2, acho que fala mais de Salomão. Eu li o 1 até agora, né? Li não, ouvi, né? O 1 através do Cid Moreira. E por aí vai. Aqui na Bíblia, quem não conhece a Bíblia King James, ela é interessante que ela passa alguns relatos, sabe? Ela tem alguns dizeres, né? Além das escritas normais, ela passa algumas observações e tal, com datas, sequências e tal. Bem interessante. Para quem quer entender, né, como eu, o todo, né, o todo da Bíblia, todos esses casos que se contam, seria interessante. Aqui em Crônicas 1, aqui na introdução fala que a palavra crônicas, em hebraico, tem o significado de um relato contínuo, quase como um jornal, um diário ou uma ata lavrada em uma reunião. As crônicas constituem o primeiro e o segundo livro de uma série de 4 livros, que incluem Esdras, que vamos ler em breve, e Neemias também, que junto a esses 4 livros provém uma história sacerdotal de Israel desde o tempo de Adão até a reconstrução da casa de Deus e das muralhas de Jerusalém. Antigamente o livro de crônicas provavelmente constituía um único rolo, que mais tarde foi dividido por conveniência, né, por aqueles que traduziram o Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, não sei o que se trata, mas é o que fala aqui, beleza? Bom, esse contexto histórico são os livros 1 e 2 de Crônicas, inclui extensas genealogias desde o tempo de Adão e conduzem o leitor até o período do exílio e da restauração da nação. Primeiro Crônicas nos fornece as genealogias e focaliza o reinado do rei Davi. Segundo Crônicas, focaliza todos os reis que sucederam Davi até o exílio e a restauração. Cobre o mesmo período que 1 e 2 de Reis, né, que se não me engano é de 1000 a 600 a.C., né? Mas Crônicas focalizam exclusivamente os reis de Judá. O conteúdo dos livros exige que a escrita dos livros tenha sido feita algum tempo após o retorno do exílio, talvez em meados do 5º século antes de Cristo. Beleza, gente? Aí vocês lembram, né, que Davi, aqui 1000 anos antes de Cristo, depois por aí vai seguindo todos os seus sucessores, né? Então, beleza. Vamos ver o que a gente observou aqui. Uma coisa que marcou muito em Crônicas fala da sequência dos filhos de Deus, né? Desde Adão, ele fala muito ali, sempre sequência, né? Filho, por exemplo, Adão, que era pai de Sete, Sete, que era pai de Enos, Enos, que era pai de Cainã, Cainã, que era pai de Malalael, Malalael, que era pai de Jaleque, Jaleque, que era pai de Enoque, Enoque, que era pai de Matusalém, Matusalém, que era pai de Lameque, Lameque, que era pai de Noé, é isso mesmo, o famoso Noé, da Arca de Noé, e Noé, que foi pai de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Tanto é que eles falam que essa perseguição, o povo de Israel e tal, eles falam que é antissemita porque vem de Sem, né? Sem são os descendentes de Sem, ou seja, é da descendência de Noé, que são os Sem, né? Um dos filhos dele, e os descendentes de Sem. Lembrando que descendentes de Sem também são Sem, que era pai de Apache, que era pai de Selar, que era pai de Eber, que era pai de Peleque, que era pai de Reuel, que era pai de Seugue, que era pai de Naor, que era pai de Teirá, que era pai de Abraão. E aí Abraão é o pai de todas as nações, né? Você lembra que fala que Abraão, com seus 2 filhos, Isaque e Ismael,
mas pela sequência certa seria Ismael e Isaac, porque Ismael é o primogênito, é o filho que fala da escrava, né? Se não me engano, Sara, que era mulher de Abraão, não poderia ter filho, e aí ela dá a escrava dela para que ele tenha um filho com ela, e desses filhos ele tem, chama Ismael, mas logo depois ela consegue, né? Um certo tempo depois, ela consegue ter um filho, chama Isaac, e aí divide os povos, né? Isaac seria todo o povo, Isaac também chamado de Israel, idem o nome, né? Abrão ou Abraão, também são chamados os dois nomes, né? Que é o pai. Todos os povos descendem, ele fala Abraão, pai de todos os povos, né? Mas você vê que ele vem de uma sequência aí de vários outros povos que já existiam. E Abraão, assim como, né, todos os seus antecessores, né, são ditos ali os filhos de Deus, né, a sucessão, todos nós somos filhos de Deus. Ele né, se aposta desse termo, né, o pessoal se aposta desse termo e começa toda a história que você já conhece, que chega até Moisés, depois chega até Jesus Cristo e por aí vai até os tempos de hoje, beleza? Mas uma coisa que marcou para mim muito foi essa sequência de nomes, sempre falando filho de não sei quem, pai de não sei quem, irmão de não sei quem e tal, mexe muito. E fala de Davi, e Davi, eu não sei se você lembra, Davi, que tinha o rei Samuel, tá por falar em Samuel, alguns vídeos atrás a gente leu Samuel 1 e Samuel 2, ouviu, né, na realidade Samuel 1 e Samuel 2, mas eu não falei sobre Samuel 2. Samuel 2 é muito semelhante a Samuel 1, tá? Então é muito semelhante, acho que não gastava falar, mas foi um esquecimento falar sobre ele mesmo, foi pulado, vamos dizer assim, mas é como se fosse Samuel 1, né? Samuel, o primeiro livro de Samuel é muito semelhante ao segundo livro de Samuel, meio que repete as histórias ali, né? E aqui em Crônicas, né, no primeiro livro de Crônicas, se fala dessa sequência, né, falando dos reis e tal, e Davi sucede, né, sucede Samuel, Saul e por aí vai ali, os reis que vieram antes ali, Davi sucede eles depois de muita guerra, muita luta, né. E uma coisa que marcou também, que eu achei interessante, é que, não sei se vocês lembram, mas lá fala sobre Jonatas, e Jonatas era, em determinada história, ele aparece como cunhado, né? Ele era cunhado, se não me engano, filho de Saul, alguma coisa assim. Ele era cunhado de Davi. E aqui em Crônicas tem um pedaço que fala que ele é irmão de Davi. Então, assim, já vai mudando, né? E tem pedaço aqui em Crônicas que fala que ele é tio de Davi. Não sei se fala do mesmo Jonatas, ou se é um Jonatas diferente. Mas o resumo é que, assim como um conto que vai passando de pessoas para pessoas, e a pessoa às vezes conta um caso, ele meio que mistura as falas do caso. Eu imagino que isso aqui seja uma coisa semelhante, já que isso foi passado de gerações para gerações, e contando cada um a sua maneira. E as pessoas depois escreveram esses casos, né? Mas assim como uma história, como um caso passado de pai para filho, ou uma piada que se conta de um amigo para outro, com todo respeito à Bíblia, tá? Aos casos da Bíblia. As coisas acho que meio que se misturam, né? Pode ser isso ou pode ser que não também. É só uma observação minha pelas variações que dão, né? Outra coisa aqui que marcou também é que Abraão, né, falando sobre Isaac e Ismael, que são os dois filhos muito conhecidos de Abraão, ele também teve uma concubina, e hora nenhuma eu vi falar disso, né? Principalmente quando a gente passa ali nas falas de Abraão, quando fala dele. Aqui fala em Crônicas de uma concubina, que ele teve uma concubina e eu não tinha visto até então, às vezes eu passei despercebido, mas ele teve uma concubina chamada Quetura e ele teve 6 filhos com ela. E a gente se fala muito em Israel e Ismael, mas os 6 filhos que ele teve com Quetura não se fala, né? Os 6 filhos são Zirã, Shocrã, Medrã, Midian, Ismac e Sua. Esses são os 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Não sabia até então, né? Então, ou seja, Abraão, que é o pai de todos os povos, ele também é pai de Isaac, pai de Ismael e pai de mais 6 filhos aqui com uma concubina chamada Quetura. Isso marcou aqui para mim nessa fala, né? E interessante, como todos os reis tinham muitas mulheres, né? Assim como todos os reis, o rei Davi também era assim, né? E o rei Davi aqui, ele fala... o Crônicas fala muito do rei Davi e sua maneira de administrar. E sempre lembrando de seus antepassados, sucessores, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? E da aliança que eles fizeram com Deus,
com o Deus monoteísta, o Deus único, né? O Deus que está dentro de nós, o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Da aliança que ele faz, né, com Deus. Eles falam muito da Arca da Aliança também, né, que simbolizava essa aliança. E Davi tem, como já disse, várias mulheres. Então ele foi meio que esparramando todo, vamos dizer assim, seu DNA. Porque, para mim, pelo menos, a perpetuação, vamos dizer assim, né? Como que a gente vai, assim, ao longo do tempo se perpetuando através dos genes, e essa preocupação em passar os genes para frente, né? Talvez Davi tinha essa preocupação e levou vários genes à frente ali com várias mulheres, né? Teve várias esposas, e tem até os casos das esposas, né? Quando o Salomão, ele meio que ele assume, mas por quê? Porque a esposa, uma das esposas de Davi, fala, mas você prometeu, né, para Deus que meu filho seria, e aí usa até um sacerdote da época lá que interfere no processo de decisão dele, falando também, né, e por aí vai. E sempre fala-se muito das falas de Deus, né, que Deus falou, o Senhor mandou e tal, e quando a gente vai ver, é sempre, assim, se eu fosse definir, mas de uma maneira mais didática, essa fala de Deus é sempre através da intuição, ou alguém fala para outra pessoa que Deus mandou em sonho, ou talvez uma intuição, ou um sonho, ou algo assim, ou vozes que falam à cabeça para falar para outra pessoa. Então, assim, é sempre vindo do nada, né, essas vozes, essas palavras, esses ditos vêm como a fala de Deus, em nome de Deus, e a pessoa leva aquilo adiante. Assim é feita toda a Bíblia, desde Moisés, que sobe lá no alto, aí vem quase como uma intuição, vem na cabeça dele, vai falando que vai fazer isso, isso e aquilo, e assim é com todos os outros, né? Então, se você fosse falar, é a palavra de Deus, eu falaria que é a palavra de Deus que vem através de uma intuição, ou de vozes na cabeça, né, de alguém, e esse alguém fala a partir dali que é Deus, né, falando com ele. E por aí vai também em Crônicas aqui, né, falando sobre Davi. Davi também sempre lembrando da fé, né. E engraçado que muitas das vezes a gente vê questionamento, vários deles, inclusive em Reis 1, Reis 2, fala muito sobre esses questionamentos, sobre incenso, sobre adorar bezerros, sacrifícios, que não faz sentido. E aqui volta até o rei Davi, como, tipo assim, como se estivesse errando também. Fala que o rei Davi, que fala das suas ofertas, né, em sacrifício. Davi dá 2.000 cavalos em sacrifício. Fala de incenso, fala de sacrifícios que deveriam ser queimados, né? Assim como em outros lugares, né, para que Deus, o Senhor, Javé, né, seja, vamos dizer assim, glorificado. E a gente vê partes que falam que justamente isso não deve fazer, né, altares para adorar, imagens e outras coisas. Então, assim, há uma ida e uma volta em cada reinado, cada pessoa seguindo ou não, né, determinados pontos, e por aí vai. Outra coisa aqui fala de Salomão, né, que pede volta a dizer de novo sobre Salomão, que ele pede para o Senhor conhecimento e sabedoria, que não precisa de dar riquezas, dê conhecimento e sabedoria, é tudo que ele precisa, né, mais uma vez. E Deus diz também a Davi, agora vem também o que fala, né, que, ó, aí fala assim, que Deus diz a Davi através de Natã, ou seja, Natã era um sacerdote, se eu não me engano, que vai para Davi e fala que Deus esteve com ele de noite e falou que seu filho construirá o templo para Deus, e que não seria Davi construir o templo para Deus, mas sim o seu filho. E aí fala filho Salomão. Tem uma outra colocação também, que Davi, e aí vai meio que repetindo também, não sei se vocês lembram, em Números, né? Números são um outro livro que tem antecessor a esses aí, fala das contagens, dos povos, das pessoas, né? E ali no começo da Bíblia também fala muito disso, né? Principalmente nos 5 primeiros livros, se eu não me engano, os 5 primeiros livros formam a Torá, que é dos judeus, né? Da onde o judeu se baseou todas as suas leis ali. Mas aqui fala que Davi, no reinado de Davi, ele pede a Joabes, que Joabes, se eu não me engano, também era um profeta, se eu não me engano, para contar todo o povo de Israel. Ele pede para fazer um censo, assim como em Números. Conta esse pessoal para mim, vamos fazer um censo aqui. Então ele pede para fazer esse censo.
é interessante que repete as histórias, né? Na Bíblia vai se repetindo as histórias, um pouco misturado, semelhantes, com outros nomes, outros autores, mas que meio que repetindo. E volta aqui de novo, ó, Deus diz a Gade. Gade era um profeta de Davi, tá? Joabes eu não tenho certeza, Joabes acho que era chefe do exército, não era profeta não. Gade, sim. Deus diz a Gade. Gade é um profeta de Davi, né? Profeta que auxiliava ele ali, né? Nas decisões. E Deus diz a Gade, ou seja, tá vendo que eu falei há pouco tempo atrás, a voz de Deus, as coisas de Deus vem sempre através de uma intuição, de uma vozes que vem na cabeça e falas que diz que vai ser assim. E aí você segue aquilo ali como se fosse a voz de Deus falando a você. Mas fala assim, que Deus diz a Gade que Deus diz a Gade, que é o profeta de Davi, né? Para ele escolher. Como ele fez esse censo, e esse censo desagradou ao Senhor, eu não sei por quê, qual motivo ali que não poderia ter feito, ele meio que duvidou e foi contar, e essa contagem desagradou o Senhor, e ele fala aqui que por causa disso ele ia sofrer alguns castigos. Dentre os castigos, Gade chega para Davi e fala, como você, né, desrespeitou ali, fez o censo, o profeta Gade, né, fala para Davi que Deus falou com ele que ele teria que escolher entre três coisas negativas, né, aparentemente muito negativas. 3 anos de fome, para ele escolher qual que ele quer. Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses fugindo de seus inimigos? Ou você quer 3 dias onde o Senhor atacará você com a espada, né, mandando pestes e usando seu anjo para trazer a morte por todo o país? E ele pergunta para Davi, né, Gade, né, dito que era dizeres de Deus, né, que chegou para ele. Qual você prefere? E Davi faz uma escolha, ele fala assim, ó, ele escolhe, ele fala assim, já que eu errei, então assim, eu prefiro que o próprio Deus me castigue. Ele escolhe o próprio Deus para castigar, ou seja, os 3 dias, né, que era o menor tempo ali, até então. E aí ele é castigado, sim, acontece, da morte, e outras coisas ali e tal. Isso nos dizeres, né, que vem falando. E Davi também diz a Salomão, né, seu filho, diz a Salomão que Deus diz para ele que seu filho, ele fará o templo para Deus, que Salomão vai fazer esse templo. E assim como você vê na história de Reis e outros ali antecessores, fala que Salomão vai vingar, né, as coisas que fizeram com o pai. Ele vai construir o templo para Deus, né, como diz o pai dele que ele iria construir. Por que Davi não poderia construir o templo? Porque ele tem o sangue da espada, que ele era um soldado, ele não poderia ter a honra de fazer o templo para Deus. E até então Deus estava nas cabanas, cada hora numa cabana com alguém, né, em determinado altar, a fala, né, que se diz ali. E eles carregavam a arca de Noé, né, nesses planos, e Salomão ficou responsável, a pedido até de Davi, de fazer isso daí. E ele fala também, né, voltando aqui, né, sobre Jonas, né, que era cunhado, depois irmão, depois o tio de Davi e tal, meio que fala sobre essa história de novo. Ele entrou aqui agora como tio, que Jonas, o tio de Davi. Então a gente não sabe se é outro Jonas ou se é aquela história que eu falei anteriormente. Mas o que eu tiro disso daqui? Tudo que eu vi. Primeiro, a honrar seus antepassados. Davi não chegou aqui por nada, Salomão por nada, e eles honram seus antepassados. Honram os erros, honram os acertos. Outra coisa aqui interessante é o poder da fé e da crença. E a partir daquele momento que fala, e da programação neurolinguística, né, que ele fala para Salomão, e Salomão acredita, e a partir dessa crença aquilo vai acontecendo. E quando Salomão pede conhecimento e sabedoria, já talvez seja, imagino eu, por causa de tudo que ele já viu, né, e sentiu do pai, até as honras, né? Mas resumo, na minha cabeça, isso vale para mim, o jeito que o ser humano achou para poder passar pelo tempo seria a perpetuação da espécie. Deixar que sua espécie não morra, né? Que a sua espécie permaneça, a espécie humana e seus descendentes, né? E cada um em cima dos seus ali, de modo que os mais fortes sobrevivam.
E é essa preocupação que eu vejo, né? E essa honra com os antepassados, até por causa disso tudo. E sempre respeitando a aliança que os antepassados fizeram. E eles com essa crença programando o futuro ali, né? Eu tô com aquela história de que passado e futuro não existe, é só uma armação mental para a gente se posicionar, né, ao longo da vida, e a vida é o que é agora, é isso que é. Não tem como você fazer nada no passado, não tem como fazer alguma coisa ontem, ou mudar alguma coisa ontem, uma ação, não tem. Então, quer dizer, não existe, é uma memória que está aqui de algo que passou. Inclusive essa memória muda, quando vai voltando, ela vai mudando. E também não tem como fazer nada amanhã, depois da manhã, semana que vem. Só no agora, só agora que eu tenho o jeito de fazer alguma coisa. Então a vida, quando chegar amanhã ou depois da manhã, aí sim eu vou ter como fazer. Quando amanhã for agora, tem como fazer. Mas enquanto não for agora, não tem como fazer. Então, assim, realmente é uma visão diferente, né, de se olhar, mas que faz muito sentido para mim hoje. Posso mudar ela amanhã. Mas hoje, para mim, faz muito sentido o poder do agora, do aqui, do agora, onde a vida realmente acontece. E a noção de espaço e tempo, ela realmente é uma loucura da mente para parecer que ela existe, que senão ela não existe, né? Não tem controle. Esse eu inferior ali que tenta coordenar a gente o tempo inteiro. Mas o eu superior, essa aliança que está ligado com o divino, com o abstrato, com o mundo da não forma, né? Assim como eles lembram muito ali, com os antepassados, né? Com essa união celular que vai vindo de pai para filho, genética, visões, essa sim, essa permanece, essa perpetua no aqui e no agora, que é o único tempo que existe, esse. Beleza, pessoal? Então é isso aí, deixando memórias aqui para as pessoas do futuro, para eles analisarem isso daí, sei lá quem. E como se diz, não é da minha conta, minha conta é fazer aqui agora, como que isso vai chegar para frente. As pessoas, vamos dizer assim, que vão ter sei lá, a experiência necessária, não vou falar nem que é bom e nem que é ruim, a experiência necessária disso, e vão falar disso no futuro sobre mim, talvez, quem sabe, né? Mas é isso aí, ficamos por aqui, mais um vídeo, Crônicas, se não me engano, livro 1 de Crônicas, né, de 1 a 29, dia 26 de maio, estamos fazendo o vídeo de número 60. Um grande abraço a todos, aqui nós na nossa rocinha, maravilhosa rocinha, tirei só para ver isso. Foi um final de semana aqui diferente, que eu fiquei só por conta de ouvir Bíblia e outras coisas aqui, sozinho, na minha, tranquilão, e diferente. Vou falar que eu tô gostando muito, talvez não, né? Mas vou falar que eu não gostei também, talvez não, acho que não. Não é que eu não gostei, eu gostei sim também. Então, assim, é uma experiência diferente, né? Que não é aquela coisa de rir, mas é uma experiência quase que introspectiva, né? Uma experiência mais interna ali para lidar com essas coisas que eu estou trabalhando para metabolizar, principalmente o mundo da forma e da não forma. Não vamos ficar nesse assunto, senão eu deixo vocês doidos também. Já basta eu aqui. Beleza, gente? Boa tarde, não, bom dia e seguimos em frente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.